Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui em Brasília. Eu tenho a satisfação hoje de receber meu mestre, grande mestre desde quando eu iniciei na década de 80 no boxe de Brasília e me acompanhou durante muitas lutas. Estamos aqui hoje gravando para o Vamos à Luta. Esse Vamos à Luta, nós vamos falar da ênfase o esporte de um modo geral, em especial o boxe de Brasília, o boxe do Brasil e o boxe do mundo, né, grande mestre? E hoje tenho muita alegria. Eu queria iniciar essa gravação, esse programa, para as redes sociais, que vocês vão assistir na televisão, nas redes sociais em breve. Eu estou iniciando aqui com a presidente, que gosta de ser chamada de presidente, e também, mas a gente pode usar essa palavra também, presidenta, Mônica, que é uma pessoa bacana demais, que tem ajudado, contribuído muito com o esporte aqui em Brasília e no Brasil. E outro dia eu vi até você lá no exterior, né, presidente? Exatamente. Então, você vai falar sobre isso aqui, vai dar o seu recado e estamos juntos e vamos à luta. É isso. Para iniciar, eu já vou iniciar perguntando para você, Mônica, presidente, você gosta de ser chamado de presidente ou presidenta? De presidenta, depende também. Ah, sim. Então, você, logicamente, um esporte que muito mais homens, né? Uhum. E as mulheres estão inseridas agora há pouco tempo, né? Exato. Alguns anos, né? Podemos dizer. E aí, o que te motivou a ser presidente da Federação de Boxe, que no passado, né, mestre, era o boxe amador, que hoje é chamado de boxe olímpico. E aí, o que te motivou, né? E quais as dificuldades que você enfrentou nesses 4 anos aí que você está como presidente? E tem uma outra eleição aí, né, que você pode falar sobre isso pra gente? Claro. Primeiramente, é um prazer estar aqui sendo entrevistado por Admário, Muito obrigado. grande atleta, também foi da federação, e pelo nosso mestre dos mestres, Paulão, né? Também de federação. Não é à toa que eu estou bem servida e protegida também. Eu tenho certeza disso. O grande mestre Paulão, você pode falar também, viu, mestre? Pode interagir com a gente aí. Então, beleza, vamos embora. Cuidado com as perguntas, hein, Paulo? Vamos à luta. O grande mestre, assim, ele tem assim, mais de 50 anos de artes marciais. Ele é um conhecedor do boxe profundo, né? É uma pessoa que fez curso na década de 80 em Cuba. Ele foi também atleta, não só do boxe, mas também em outras modalidades, né? Que a gente pode enumerar. Eu queria que o senhor, mestre, falasse sobre sua vivência no esporte de Brasília, e depois a gente vai ter que fazer um programa para você trazer tudo, porque é um balaio de coisa boa, né? De passagem boa que você teve. E quem não foi seu aluno, a gente fica. Quem não foi seu aluno, conviveu muito, né? Quem não foi aluno conviveu. Nesses últimos 50 anos, a gente fica na dúvida, né? Né? É isso. Mas fale um pouquinho, mestre. Mas primeiro eu gostaria que a nossa presidente aqui concluísse a pergunta que você fez com relação O porquê, né? O porquê da presidência. Isso. Entendeu? Porque senão a gente vai atropelar a mulher. E sabe que se eu começar a falar aqui. Aí vai ter nocaute. Nocaute na certa. Vamos lá, mãe. Então. Bem, o que me motivou é a paixão pelo boxe, pela modalidade. Eu venho do esporte, sou do karatê, do kickbox, né? E fui fazer o boxe para ficar um pouquinho mais ágil, né? Em cima, o karatê deixa um pouquinho tenso. Sou faixa marrom no karatê e marrom no kickbox também. Então eu fui pro boxe para me aperfeiçoar, porque eu gostava muito de lutar, participar de brasileiros, brasilienses, estaduais, sempre participei.
amo o karatê também. Mas encontrei no boxe, e a visão que eu tive do boxe foi totalmente diferente, né? Sim. É igual, como você no início falou, né? Masculinizado, né? Isso. E não é bem isso. Esse dia eu Perfeito. falei até com a aluna minha, eu falei, eu tenho medo de vir, mas por que você tem medo? Né? Fiz essa pergunta, é porque é considerado masculinizado? Preconceituoso? Perfeito. Aí ela olhou assim, também. Faz uma aula com a gente para ver, primeiramente, experimental. E ela fez e tá lá até hoje. Olha, que Ela, coisa nossa, boa. olha, eu tinha uma noção totalmente errada. Muitos Sim. têm. Então envolve isso também, gente conhecer primeiramente, Perfeito. né? O boxe é para todos, né? E essa paixão que eu sinto, tem vezes que eu ajo muito com o coração. Perfeito, né? eu sei disso. Esqueço lá na frente do profissional, entre aspas, né? Eu sei que tem que colocar os dois, né? Então, é importante demais, né? A importância de a gente sentir esse amor, primeiramente, pelo esporte. Perfeito. Não é à toa que eu estou mais de 20 anos dentro de federação. Olha. Maravilha. Entendeu? Então, mestre. Olhe bem. Primeiro eu gostaria de falar que ela encontrou a cara metade dela dentro do boxe. Isso. Nosso amigo, depois, né? Nosso irmão. Depois né? vocês vão concluir. Porque lógico. depois de A 40 cara anos. metade. Encontrou a cara metade, aí ficou mais ainda no Mas boxe. foi através dele que eu entrei no boxe. E não vai sair mais. Nós não vai vamos sair falar mais. sobre isso. Ele Muito bom, muito legal. Vamos falar com ele sobre isso. Mas olhe bem, eu comecei antigamente aqui em Brasília, não tinha luta, não tinha nada. Era Sim. judô e karatê, mais nada. Em 1900, e tinha um CAT scan. Eu fazia CAT scan, telecat. Sim. E eu fazia telecat com o professor Paro lá em Taguatinga, no Clube do 200. E naquela época, o que eu gostava muito de brigar na rua. Sim. Pra mim testar, né? Eu queria ver como é que era eu, o Paulão, na rua. E eu tinha um negócio de desafiar o pessoal, chamar a gente pra briga, não sei o quê. Aí eu brigava com 3, 4. Batia, eu me achava assim o rei da pernada, né? Da pernada carioca. Em 1964, eu comecei a praticar pernada carioca. Sim. Aí eu aprendi a dar cabeçada, a gente chamava de quengada, banda, e, enfim, essas coisas. Em 69, quando o mestre Valdemar veio a Brasília, ele debateu no meu professor. Meu professor perdeu um aluno que eu passei a treinar com o mestre Valdemar. Mas essa história vamos contar mais na frente. Tá bom. Então, o que ocorre? E o que me fez treinar boxe? Porque lá no Valdemar, ele falava o seguinte, você tem que ser bom de soco, de agarrão e de chute. Essa é a definição de luta. E lá nós já tínhamos 3 caras que eram os caras, né? Era Boa Morte, Manufatura e Fidelão. Os caras que eram os bons de boxe de Brasília. Vieram da boxe, ensinar o boxe, vieram da Bahia. E eu comecei com Manufatura, depois Manufatura, Boa Morte. Treinei com essa nata todinha. E comecei a disputar campeonato. Só que na academia do Valdemar, eu era o cara que treinava mais do que todo mundo. Perfeito. Eu sempre fui dedicado, né? E o Valdemar achava que eu tinha que disputar os campeonatos, que fosse aparecendo. Fomos inaugurar a Rádio Nacional em Brasília. E eu lembro como hoje, o Valdemar falou, você vai lutar com um atleta do Gama, um atleta não sei de onde. E eu fui lutar com os caras. Tudo peso pesado. Porque naquela época não tinha um peso casado igual tem hoje. Era peso acima de 80 quilos, o cara com 100, você lutava com ele, 103. Entendeu? Então era isso. Foi onde eu comecei a apaixonar pelo boxe. Perfeito. E vou falar depois sobre a federação também. Tá. Eu não sei se a gente pode continuar na mesma pegada. Pode, então, continua. E tinha um Carlos Simões. Mas eu quero te perguntar o que você, logicamente, seu depoimento aí, o que você achou do trabalho da presidente Mônica nesses 4 anos? Eu vou chegar lá. Sendo ela mesmo uma mulher. Isso é importante. Sim, é isso que eu vou chegar. Então, olha bem, o Carlos Simões era um senhor que era do Senado. Sim. E ele era o presidente da Federação de Pugilismo. Ninguém conseguia tirar essa federação dele. Aí o Valdemar falou, tem uma menina aqui, como eu já estudava, eu sempre gostei de estudar, ele falou, Carlos, ele pode ser seu secretário na federação. E fui seu secretário da Federação de Pugilismo. O que aconteceu? Eu comecei a entender como era uma federação. Sim. E ele, advogado, foi me ensinando tudo. E me passou toda a documentação da federação. Falou, Paulão, eu vou te passar tudo aqui, porque qualquer coisa, eu estou na idade avançada e tal. Passou a federação. Aí eu disse a ele, falei, Carlos Simões, por que você quer ficar direto na federação? Você não pode passar a presidência, não? Mas não tem ninguém que queira pegar. Eu falei, não, eu pego. Aí eu assumi a presidência da federação, fiquei 4 anos, depois passei para você, depois passou
E fui passando, né? Mas isso, mestrão, o senhor vai falar no próximo programa. Nós precisamos hoje aí eu queria falar um pouco falar aqui, sobre a... Então, no boxe, naquela época, Sim. o que nós tínhamos? Qual era a Vai dificuldade? chegar lá. Não existia mulher, nem secretária na federação. Sim, isso E mesmo. hoje a gente me luta lembro. para ter uma secretária, Claro. e a mulher é mais organizada. E é Como da mesmo. época. Ela é muito mais organizada que o homem. Sim, E quem era o secretário? Era o Alex, era o falecido Alex, era o Sim. pessoal. Aí, de repente, me aparece quem? Mônica. E ela Olha apareceu só, ajudando Mônica. do lado do grande mestre Gugu. É, Uhum. E hoje se tornou presidente da federação. Trabalho excelente. Obrigada. A minha revolta, eu sempre falei para ela, e com o esporte em Brasília, é que ela não teve assim aquela condição que eu acho que a federação tinha que ter, apesar de ser um esporte olímpico. sim, O judô tem dinheiro, o karatê tem dinheiro e o boxe é olímpico não tem dinheiro. sim, E ela com garras e unha, enfrentando todas as dificuldades e mantendo a federação em pé. Entendeu? E a gente estava lá ajudando, não é isso? No curso de arbitragem, tá fazendo curso e trabalhando e tal. E eu falei assim, olha, nós temos que arrumar um patrocínio para a federação. sim, Entendeu? sim. Eu acredito que essa parceria com a Federação Brasileira de Boxe Profissional, com a Federação de Boxe do Sim. DF, casou como uma luva. É uma junção, É né? uma junção, é uma Sim, luva. Casou como junção. uma luva. Uhum. E nós Ela- não podemos perder isso aí. Ela vai fazer o trabalho Isso. dela, boxe olímpico. Sim, Quem quiser, tem Sim. condição de continuar no boxe olímpico, quiser, vai continuar tem a sem liberdade. problema nenhum. Aqueles que quiser Passar para o lado passar pro profissional, a gente recebe. já Até tem. porque a referência hoje do boxe de Brasília, ela é uma referência muito boa, muito grande. Até nós temos grandes professores, que é o caso do Gugu e outros aí que tem. E nesses 4 anos aí da gestão dela, eu percebi que evoluiu muito, organizou. Parece que tá. Tá O organizado. senhor não está achando não, Tá mestre? muito organizado o boxe. Agora, Então, agora como eu disse, se, falta se, verba. se tá, Exatamente. Falta dinheiro. se tá Não tem jeito, organizado, tem que ter, né, o dinheiro. se ela fez uma boa gestão e tem uma eleição pela frente, onde está ganhando não se, O time que tá ganhando não se não mexe. se mexe. Isso é um velho ditado. Então, aí, presidenta, eu queria te perguntar, nesses 4 anos, quais as conquistas que veio através da sua gestão para Brasília, a sua viagem para fora, né, como convidada, né? Eu acho que foi convidada, não é isso? Uhum. Se não for, você me corrige. E aí, eu queria que você falasse um pouco, para que porque os atletas e os interessados, eles vão assistir, né? Uhum. Então, eles vão querer ouvir de você. E quais os seus planos para esses atletas, principalmente os atletas, né, mestrão? Porque é os que fazem a diferença. Eles têm que ser Eles são a beneficiados. base. Eles Ele que é a são. base. Eles Senão que não- são os astros, né? Porque senão não existia, não na precisava federação. existir federação, confederação, né? Uhum. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Quais as conquistas nesses 4 anos na sua gestão e as suas dificuldades. Uhum. As conquistas foram grandes, Sim, não só referente medalhas, né? sim, Nós tivemos conquistas, como você falou aí, né? De convocações de atletas para Uhum. estar dentro da seleção brasileira, que são um dos alvos dos atletas aqui de Brasília e dos outros estados também, de estar dentro da seleção brasileira de boxe, né? Fazendo uma base. Hoje a confederação está bem aberta, sim, né? São Sim. várias bases que tem. E referente às conquistas, as conquistas referente curso que a gente, como o mestre Paulão falou aí no começo, né? Referente cursos que a gente oferece dentro da federação, é aberto a todos e todos têm que ter pelo menos uma noção, né? De como atua uma arbitragem, como atua um corner, como atua um técnico. E isso a gente sempre está trazendo os cursos, né? sim. Não é à toa que antes do final do meu mandato, eu consegui já agendado o nosso ex-head coach, né? Matheus Alves, da Perfeito. Seleção Brasileira de Boxe, vai estar aqui em Brasília em julho. Já está tudo certo para ele vir fazer um seminário, né? De Sim. capacitação técnica do boxe. Então, é uma conquista também isso, né? A gente está trazendo um
head coach, né? Olha Campeão olímpico. Olha só, que coisa boa. Então, Muito é uma bom. conquista não minha, mas daqueles que teve junto. Paulão é da diretoria, do Conselho Fiscal, da Tá. nossa diretoria, e os demais, né? Então, e referente mais conquista, as conquistas é para os atletas. Isso. Não é pra mim. Perfeito. A gente sempre trabalhou no foco, né? Tá. Antes de eu ser presidente, eu fui técnica, fui Sim. diretoria técnica há mais de 11 anos dentro da Sim. federação. Então, eu pelo menos tinha um pensamento, o atleta tem que conquistar, né, o seu lugar. Mas não falando referente medalhas, Sim. porque todo atleta aqui, o que passa um atleta para chegar a um nacional, que é Perfeito, um brasileiro, que é o nosso alvo, Sei. né? Sim. Tem muitas coisas lá atrás. Então a gente almeja assim, eu almejo que vocês estejam no pódio. Não interessa a Olha. medalha. Não interessa a medalha. Mas olha, e para formar essas categorias de base nesses 4 anos, eu já vou emendar uma outra pergunta para você. Também você pode falar sobre isso? Isso. O que a gente trabalha justamente nesse fomento, né? Através Sim. das academias, através Sim. dos cursos. Que E é por tem isso também- vindo esse Tem buscado muito. Vou dar um exemplo Porque- referente a última etapa que foi em Sobradinho, Sim. né? A gente teve 22 equipes inscritas. Olha, Então foi assim um dos eventos Mas que então trouxe tá muitas equipes. muito organizado. Mas assim, referente filiar, ainda está bem complicado. Sim. Porque a gente segue o estatuto. O estatuto tem aquele valor. Sim. Mas a gente sempre faz pacote, a gente tenta conversar, a gente alivia, entendeu? Sim. Para que as equipes venham, para que eles possam ter um Pois é, mas respaldo, uma segurança. aí, da grande federação. mestrão, presidente, é o seguinte, de repente com essa... Essa é uma grande. Olha bem, a grande dificuldade do pessoal que trabalha com boxe, principalmente, É, eles não têm condições de se manter na própria casa. Uhum. sim. Porque, às vezes ele vive do boxe e tem que manter Sim, casa, pagar sim. água, luz, telefone. Ainda tem que pagar a federação, que é uma graninha, tem que pagar. Sim. Mas é aquilo que a gente fala. A federação também não pode sobreviver sem dinheiro. Então a busca é essa, é buscar um patrocínio para poder a gente bancar o boxe desse pessoal. Então, mas a gente precisa então fazer essa junção Junção, para que a gente Tragam possa... mais entidades. Porque eu penso que o atleta, principalmente o atleta da luta, né? Que é um esporte um pouco mais duro, né? Tem que fazer um treino bem pesado. E aí, às vezes a pessoa tem muita vontade, mas ela precisa trabalhar, precisa fazer um monte de outras coisas, né? E ela tem que treinar pelo menos 2 ou 3 horas, né, por dia, não é isso? Isso. Para chegar lá, porque hoje está muito, né, tá o atleta de alto rendimento, realmente, né, em todos os esportes. Quando eu coloquei referente pódio, vou pegar o gancho Sim. do Paulão aqui, para estar no pódio, Sim, por que eu falo para estar no pódio? Porque eu sei das dificuldades, sei o que eles passam, porque o pódio vale Bolsa Atleta. olha. Então é para isso, para eles terem um mínimo E de hoje sustento, tem... porque a gente não tem verba. Tá saindo verba da Bolsa Atleta já? Bolsa Atleta Federal. E Então, a gente- aqui do DF, Do não. distrital. Goiânia paga. Esse que eu fico danado. Eu fui exato, eu fui na secretaria, Aham. Sim. tem uns 3 semanas atrás, falei Sim. sobre o secretário, referente à lei que tem que ser mudada para a bolsa, a gente conseguiu sim, do boxe. Sim, São 16 bolsas, Isso. só que dentro da bolsa distrital Aham. tem que mudar várias aspas, né? Aham. Então isso está em trâmite. Ele falou que provavelmente pode sair no segundo semestre agora. Era para sair em janeiro, sim. agora já passou para o segundo Segundo semestre. semestre. Então, vamos torcer para que... Distrital, torcer pra que a vão federal a gente tem, que é o nacional, Vão- onde os atletas Então, vão. existe Temos 2 atletas ali existe dentro. uma possibilidade de ter 16 bolsas para Brasília. Isso, distrital. Tem que ter. Existe. Bolsa Existe. Atletas. Uhum. Olha só, Pago mestre pelo Distrito Grandão, Federal. mestrão. Olha que Distrito coisa Distrito boa. Federal. Essa é a Olha coisa que tem coisa ter. boa. Porque lá em Goiânia, a capoeira tem Ah, tem. Bolsa Atleta, Sim. o boxe Tem. tem, o judô Tem. tem, todas as modalidades tem. Aqui Então, em Brasília não tem pro Aqui boxe. em Brasília é uma dificuldade para conseguir essa Bolsa Atleta. Eu queria só complementar aqui o que ela está falando dos feitos. Sim, Nós estamos falando do nosso corpo de arbitragem também. sim, Que nós temos um árbitro nacional, não é isso? sim. E internacional. E internacional. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho Falar sobre do corpo de arbitragem, né? porque isso aí foi um feito faz seu. parte, né? Foi um feito seu também, foi da sua Foi gestão. uma das conquistas bem aplaudidas, né? A gente tem
A gente tem o Júnior Paes, Sim, que é o nosso coordenador de arbitragem dentro da federação, né? E ele é internacional, uma Tá estrela. vendo aí? sim. Viajou já para o Chile, né? Breve está saindo mais uma convocação aí, então para internacional. Como a minha também é convocação, a única treinadora, né, Olha. de Brasília que foi acompanhar a seleção brasileira de boxe. Mas é tanta No coisa. camp. pô. Tá vendo aí? Muita coisa. É tanta coisa. É muita Nós conquista. Vou ter que marcar um outro programa. Nós vamos bombardear ela de pergunta hoje, né? Tem muita conquista Eu também. queria como é que você avalia, ou como você acha que é avaliada a sua gestão nesses 4 anos? Entre os atletas, entre os professores, entre a comunidade do esporte, da luta, no boxe em especial, né? Como você avalia essa, na sua opinião, como é que é você acha que as pessoas te avaliam e como é que você vai, nesses próximos 4 anos aí que tem pela frente, o que você acha que pode melhorar? Você falou, por exemplo, que existe essa grande possibilidade dessas 16 bolsas atletas aí, que até eu fiquei feliz com isso, Mas também, desde o ano né? passado Que eu tô isso aí é feliz. importantíssimo, né? Então, fale sobre isso. E aí, mestre, como a gente tem um prazo aqui, um horário, um minuto, é tudo, Sim, sim. televisão é Bem corrido, aí a gente já, e como você tem um outro compromisso, aí você já, se quisesse falar alguma coisa, se despedir para ir para outro compromisso, e aí nós vamos fazer depois um programa com você, né, também, para falar do esporte em geral, entendeu? De Brasília e do Brasil e do mundo, né? Porque você, nada melhor do que você vai falar sobre isso. Eu acho que você é o grande mestre que nós temos no Brasil, é o nosso diamante negro. Psicoplédia, né? Esse aí é. Respeito, a gente Né, tem respeito. tem muito respeito, muito carinho por você, um amor fraternal. E eu quero agradecer aqui tudo que você fez pelo esporte, para mim e para todos que treinou com você, teve a oportunidade de treinar com você, Maravilha. porque realmente é uma coisa, isso inclusive me emociona um pouco, tá, falar sobre isso. Não vou nem falar, senão eu vou chorar aqui. Eu fico feliz em estar participando aqui desse bate-papo legal agora na tarde, com a nossa presidente aqui, a Mônica, Sim, e poder explanar um pouquinho sobre o nosso boxe. Lógico que se for falar do boxe mesmo, de uma maneira geral, a gente vai demorar aqui 2, 3 dias falando de boxe, e não vai fiz aqui. conseguir explanar. Beleza? Então, estaria à disposição. Um dia que precisar de voltar, é só me convocar, estaria à disposição. Beleza? muito E obrigado. agradeço muito, muito feliz em poder participar. Vamos à luta. Vamos à luta. Vamos à luta. Se Deus quiser, estamos Os. junto aí. Os. Você falou da pergunta, né? Posso? Eu considero a minha gestão, né? Não só minha, mas eu tive uma diretoria excelente. Quais são os seus diretores que contribuíram com você nesses 4 anos? Nós temos o diretor técnico, né? Que é Sim. o Gugu, que está aqui presente. Nós temos o coordenador de arbitragem, que é o Júnior Paes. Quando fala de Gugu, a gente precisa falar um pouco dele, daqui né? a pouco Porque ele vai falar. Ele esse tem é o- mais história que o Paulão, eu acho. é um grande, É. grande atleta que nós tivemos em É. Brasília. Eu tenho uma satisfação muito grande nesses 40 anos aí ter convivido com ele. É uma pessoa diferenciada, um grande homem, um grande atleta, um grande professor. E aí você tem o Gugu, que é seu esposo, né? Uhum. E você tem uma diretoria Sim. Quais são os outros? Tem os auxiliares técnicos, né? Tem o Sim, Marcos Alexandre, né? Participou também a parte do auxiliar técnico, o Agnaldo, sim. né? Mas ele, para mim, ele é atleta ainda, né? E quer considerar como atleta, vamos deixar essa partinha para lá, né? Depois que, né, aposentar, entre aspas, aí o boxe, ele dá seguimento ao ser auxiliar técnico, ser técnico, né? Que ele tem academia também, que é o que nos dá apoio referente aos treinamentos da seleção de Brasília, que é lá na Clã, no Guará. Né? A gente agradece nesses 4 anos de gestão, Agnaldo, por isso também que eu trouxe você aqui, para agradecer, né? Sempre teve as portas abertas, né? E quis colocar, né? Dar essa eleição lá na academia dele, vai ser lá.
que a gente está fechando com chave de ouro. Que a liderança, como você me perguntou, Sim, para mim foi excelente. Primeiramente, por ser mulher, sim. foi um desafio. Muita dificuldade, eu muita imagino, dificuldade. né? Mas foi um desafio, como eu falei, né? Eu tive pessoas que seguraram na minha mão e me Sim. levantaram. Perfeito. Olha, eu o compreendo e está do lado do seu esposo aí. Por gentileza, dê um abraço nela, porque ela merece. Ela é uma grande mulher, né? A gente corajosa. E eu também fico emocionado com você, tá? Porque assim, a gente sabe da dificuldade da mulher, não só você, mas a mulher de um modo geral. A gente vê hoje o sofrimento. Eu acho que você precisa levar adiante, em frente. Vou levar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem do lado aqui, tem esses grandes atletas da atualidade, né? Tem aqui o Aguinaldo. Eu queria que você falasse, se apresentasse aí, Aguinaldo. Se apresente. Deixa eu só terminar uma frasinha o aqui. outro atleta também que tem aí, mas pode falar sobre você. Quando tá falando, com você. né, da Sim. liderança, né? Sim. Foi excelente, né? Essa liderança feminina. Eu acho que incomodou, mas transformou. Sim. Transformou em grandes resultados. São medalhistas nacionais 2 vezes. E dessa vez, quantas vezes o baiano foi, né? Me questionaram um dia falando, você não está acreditando, não é questão de acreditar, tem um momento certo. E eu falei para ele, o seu momento vai chegar. E vai começar assim. Sim. Foi igual da Fernanda, a Fernandona, né? Depois queria que você fizesse pergunta do feminino, porque não tem como não falar do feminino. Porque, né, nessa gestão a gente teve muitos resultados femininos, né? E nas outras também teve feminino. Nós temos bicampeã aqui dentro que tem que ter respeito e sempre falar, que é da Stephanie Carvalho e da Fernanda Cangerana, Fernandinha também, que várias vezes na final, com uma das melhores, né, lutadoras, que era a Érica Matos. Então, o feminino domina, sim. Olha. E a gente vai ter muitas ações referentes ao feminino. Você falando em chapa, sim, coloquei sim uma chapa praticamente toda de mulher. Eu queria toda de mulher. Sim. Tem 3 homens dentro dessa chapa. O restante é tudo mulher, são 8. Então eu quero as mulheres sim. A gente precisa levantar sim o boxe feminino. Precisa. A gente precisa ter ações. Eu quero te parabenizar por essa ação, né? Por essa atitude. E esses meninos de hoje, que a gente chama de menino, né? Mas são os meus tamanho dos meninos. Grandes, são atletas, né? Grandes homens, que afinal de contas o esporte, né, Gugu? O esporte, ele nos leva para ser grandes homens. Então estão aí diante de 2 atletas atuais, né? Então, Aguinaldo, se apresente, fale aí. Boa tarde, presidente. Eu sou Aguinaldo Arruda, sou atleta de boxe da seleção brasiliense e fiz parte também da equipe ampliada da seleção brasileira, né? Sim. Fui convocado ano passado para fazer parte dessa equipe ampliada. Para mim foi um sonho, né? Tipo, a gente aqui do DF conseguir chegar lá. O boxe do DF teve um bom tempo aí, um pouco de dificuldade, só que nos últimos anos o boxe foi reerguido e tá aí a toda força, a todo vapor. E cada ano crescendo mais com atletas medalhistas que antigamente no DF você ganhar uma luta no brasileiro já era algo assim, de a gente se comemorar. Hoje não, hoje já temos medalhista, né? Tem aqui o Anderson, que foi medalhista esse ano, lutou muitos anos e Deus foi abençoado. Eu também, graças a Deus, fui medalhista aí 2 vezes. E eu sinto honrado de estar fazendo parte também dessa nova fase do boxe do DF, né? Perfeito. O professor Gu, também eu fico tudo com isso. E aí, grande atleta, se apresente aí, por gentileza. Vamos continuar, viu, Aguinaldo, bate-papo com vocês, os 2. Eu sou Anderson Baiano, atleta de boxe do Distrito Federal na categoria até 60 quilos. Como a nossa presidente comentou, né, foi através de muita luta que a gente conseguiu alcançar esse objetivo aí esse ano aí. Conseguimos ser medalhista ali, levar o Distrito Federal ali acima do pódio ali. Né? Trabalho em conjunto aí feito com a federação aí, professora Mônica aí, nossa presidente. Perfeito. Professor Gugu, Aguinaldo aí, que sempre esteve me apoiando aí nesses últimos anos aí. E com muita luta,
né, muita dedicação, a gente conseguiu alcançar o objetivo ali, que é estar sempre entre os melhores do Brasil. Sim. Então, nós estamos hoje aqui falando da luta, vamos à luta. Vamos à luta, e esse vamos à luta é a luta do boxe, é a luta do dia a dia, a sua luta, a luta do Aguinaldo, a luta da presidente Mônica, a luta do professor Gugu, a luta que a gente tem, né, o otimismo que a gente precisa colocar para poder a gente vencer as batalhas, né, do dia a dia. Eu queria te perguntar, Aguinaldo, e vou depois voltar a falar com você, tem uma nova eleição agora esse mês para vocês. Ela, desses 4 anos, vocês mesmos acabaram de dizer que foi um diferencial, né? Melhorou bastante, né? Organizou a federação. E aí, você acha que ela merece esses mais 4 anos? Vocês estão atrás de colaborar para que esses atletas e os professores, de um modo geral, esteja empenhado nessa eleição, dessa reeleição dela? Me fala sobre isso. Com certeza sim, né? Como já falei, né? Eu apoio a reeleição, né, da presidente. E também é uma forma também de estar apoiando o trabalho, dar continuidade a um trabalho que está dando resultado, né? Que eu acho que com certeza, se tivesse um novo presidente, com certeza ia dar uma quebrada nesse trabalho, na equipe que está bem montada. Aí talvez poderia dar fruto, talvez não. Porque apostar na dúvida, né? Isso. Então, se deu certo, então a gente vai dar continuidade. E como a professora falou antes, teve muitas cobranças. É necessário a cobrança, mas em exagero, em certo tempo, é prejudicial. Eu compreendo. Só que foi uma coisa muito legal, que quanto mais a federação foi cobrada, quanto mais a presidente, quanto mais a comissão técnica foi cobrada, foi uma coisa que aconteceu. Essas pessoas se uniram mais ainda, né? Quanto mais essa gestão foi cobrada de alguma forma, aumentou mais a união da equipe, que um apoiando o outro. Perfeito. Né? E isso gerou esses resultados Perfeito. que tem acontecido aí no DF. Realmente eu apoio e vamos dar continuidade ao trabalho. Muito bem. Ele falou em resultado, deixa eu só cortando um pouquinho, Sim. ele falou em resultado, durante a gestão, Sim. desses 4 anos, a gente, brasileiros, né, a gente teve, né, um marco assim, de 15 medalhas. Olha, Então, que coisa boa. É uma das mais Sim, conquistas ainda. Muito. Essas medalhas de brasileiro, como eu falei naquela pergunta que você me fez, Sim. que é para justamente ele estar no pódio, para Sim. conseguir a Bolsa Atleta, para que sirva, né, para Sim. transporte, né, para ir para treinar. Isso. É esse importante, o suporte, muito né? importante, muito importante isso aí. O E atleta. voltamos também ao cenário do Centro-Oeste, né? verdade. A gente estava, né, bem esquecido, assim, né? E nada. E desde em 2022 a gente foi para o Centro-Oeste, 2023, e todos eles, né, medalhando. Porque Conseguindo, por equipe, terceiro lugar no meio de grandes equipes. 2 atletas, né? medalhar, a gente sabe, né, professor Gugu, quando a gente era atleta, a gente sabe o tanto que quanto era difícil. É assim, porque o boxe, ele é muito disputado, grandes atletas, desde a nossa época, né? Na década de 80, né? 80. Então a gente já estava lá e não era fácil. Naquela época só São Paulo e Bahia Rio de Janeiro, ganhava, né? Agora, Brasília ganhando, né? Hoje medalhando, 15 medalhas é muita coisa. Mas olha, eu queria te perguntar, o boxe, mesmo sendo um esporte, ele contribui muito para a saúde. Como é que é? Eu queria que você falasse sobre isso, né? A saúde, inclusive mental, a saúde, a psique, né? No modo geral, assim, ele contribui porque é um esporte rude, duro, né? Então, mas ele contribui. O que a pessoa pode melhorar praticando boxe? Logicamente, eu sei um pouco. Eu saberia responder, mas eu quero perguntar para você, para poder
e aprender também com a sua resposta. Sim, sim, contribui. Muitas pessoas pensam que o boxe é só porrada, mas não. Não? Sim. Né? O boxe, ele ajuda a manter uma boa saúde mental, né? Em relação, muitas das vezes, a pessoas chegam com depressão, né? Você consegue executar a atividade de maneira que aquilo ali te alivia, né? Ocupa a sua mente de certa forma que acaba diminuindo, né? Aquela preocupação, né? Ajuda também no condicionamento físico, né? Dá mais autoestima, Olha, né? Não só para nós atletas, mas para aquelas pessoas também que procuram somente para poder ter um bom condicionamento físico, né? Acaba adquirindo também e educa, né? Querendo ou não, ele educa a gente ser a pessoa mais disciplinada. Eu sou um exemplo vivo disso. olha. Então, Aguinaldo, você que é um atleta da atualidade e tem academia, o boxe, assim, ele é só para quem quer competir ou a pessoa pode treinar o boxe, também vai contribuir com ela, ajudar ela em queima? Que hoje as pessoas estão muito atrás de queima, de saúde, né? A saúde é importante em todo momento para todos nós, né? Então, você hoje tem, lógico, deve ter uma turma grande treinando com você e as pessoas te perguntam sobre isso, né? Eu queria que você falasse sobre isso para nós. Então, o boxe é uma atividade física também que tem muitos benefícios, né? Não é só uma luta, não é só para competidores. Inclusive, temos turma de pessoas que não querem competir, só quer buscar Tem pessoas que estão cansadas de academia, tem pessoas que não conseguem se adaptar aos treinos de academia. Sim. E vão fazer boxe, procurar ali uma melhoria. Eu falo sobre a questão o senhor falou queima, baixar peso, perder peso, na verdade, né? Sim. Eu tenho um exemplo de alunos que começou com 131 quilos, hoje está com 95. E mantém, está conseguindo manter. Então, você vê assim, que é uma forma de uma atividade que o cara que não gostava de academia procurou outra atividade e tem resultado. Não só resultado na parte física, mas, como o Anderson citou ali, na saúde mental também. E também tem, para nós atletas, também é muito importante essa parte, que trabalha muito a nossa mente, fazer acreditar em nós mesmos, né? Um exemplo, meu professor Gugu aqui, foi um cara que trabalhou bastante essa parte minha, de acreditar. E eu não acreditava que eu tinha capacidade de chegar onde eu cheguei hoje. Não, se alguém falasse, eu não acreditava. Com o trabalho que o professor foi fazendo durante esse tempo, eu fui evoluindo, fui aumentando o meu potencial, acreditando no meu potencial. E hoje está onde eu cheguei. E um trabalho que eu tenho passado para os meus atletas, que tem dado resultado também. Então, assim, é um trabalho que faz você acreditar no seu talento, faz você ali descobrir muitas coisas de você que você não acha que não é capaz, e através da luta, você consegue. O que você acha que ele falou? Você acha que... Eu concordo plenamente. Concorda? Assina embaixo. Sim, olha só. Que bom. E para as mulheres, presidenta, porque as mulheres também muito preocupadas hoje manter essa estética, questão, né? Estética, né? As mulheres sempre preocupam mais do que nós homens, né? Uhum. E aí, qual o seu recado para elas que querem praticar o boxe? Às vezes tem umas que têm medo de machucar. Eu posso levar um soco aqui no rosto, ou um esporte muito duro e tal. Como é que você está quebrando esse paradigma aí? Foi o que eu falei no começo, né? Sim. Da aluna que me perguntou que não teve coragem, né, de fazer uma aula. Eu falei assim, venha fazer uma aula experimental. Né? Então, até hoje, ela não saiu. Ela viu que é diferente. Não é como colocaram na cabeça dela, que é um esporte violento, masculinizado, né? Preconceituoso, porque é mulher. Sim. Né? E a maioria das minhas alunas, a gente tem um projeto também social, sim, né, em Sobradinho, é mulher. Olha. E as mulheres vão para justamente autoestima, a qualidade de vida, né, tirar peso. Né. E hoje, presidenta, aqui Brasília e região, que Brasília não é só aqui onde nós estamos, né? Todas as cidades. Assim, esse trabalho que vocês têm feito aí, os cursos de formação para professores,
professor Gugu tem feito, eu acredito que seja ele, né? Uhum. Ou quem é que dá esses cursos? O professor Gugu, Sim, né, está habilitado para dar o curso, perfeito. que é um dos professores que está no banco de dados do COB, Sim, que é o Centro Olímpico, sim, né, brasileiro. É eu e ele que estamos sim. no banco de dados, né? Porque a gente percebe que, desculpa, mas assim, é só para... a gente percebe que tem muito espaço, muitas academias que precisa. Eu já passei em alguns locais que às vezes a pessoa fala, não, mas precisa de um professor de boxe aqui, mas não tem, né? Não tem ainda, né? Eu acredito que esse trabalho dele é muito importante também, essa Exatamente. formação. É por isso que eu falei, né? A gente faz curso, é Sim. aberto a todos. Atletas, dirigentes, técnicos, arbitragem. É justamente isso, para dentro da sua academia, você está com segurança numa entidade que rege o boxe de Brasília. Federação Brasília Open Box. Que tem a chancela da confederação. Sim. Nossos certificados são com a chancela da confederação. Olha, que bom. Então, eu falo mesmo para os alunos, procure uma academia que tenha um professor de boxe Uhum. que tenha a qualificação da federação, que Sim. tenha um curso da federação. É válido. Você está, né, se resguardando. Você está preservando a integridade física do seu aluno, atleta. Durante a sua gestão, você conseguiu formar quantas professoras hoje dando aula em Brasília? Várias mulheres, graças Sim, a Deus, né? sim. A gente teve o curso até na academia, né? Um dos últimos cursos, não, penúltimos cursos que a gente teve, um também na PM, dentro da PM, também teve mulheres fazendo. Uma delas até, né? Um atleta que estava 7 anos parada, que é a Roberta, está dentro da nossa federação agora. A Roberta foi vice-campeã também já brasileira e está dentro da federação nos ajudando. Sim. E voltou, contudo, um atleta exemplar, uma pessoa que quer, está buscando, fez curso de boxe, fez curso de arbitragem já 2 vezes. Quer dizer que você, mesmo sendo presidente da Federação de Boxe, né, Olímpico, aqui de Brasília, você ainda é professora de boxe. Sou, graças a Deus. Olha, que coisa Você boa. sou professor de educação física também. Olha, e quando você, por exemplo, uma turma grande de homens, por exemplo, você acabou de falar em quartel, né? Uhum, a gente fez lá. Aí você Maravilhoso. chega lá, tem aquela turma de homens, uma professora. Como é que ela é recebida? O pessoal olha meio Uma estranho, né? Olha curiosidade. de lado, né? Até hoje olham, né? É. Dentro da federação mesmo. Mas aí você começa a dar os treinos, aquele treino do Gugu, que é um treino pesado. Eu acredito que o seu treino deve ser o Exatamente. mesmo dele, né? Porque ele é um espelho. Ah, é? Eu visto muito, né? Porque as mulheres Aí querem o cara- soltar o estresse, né? Quer Aí liberar o o cara- estresse. Aí o cara já pensa uma coisa, quando ele faz, depois de meia hora, 40 minutos de treino, ele fala, meu Deus do céu, mas o que eu tava pensando? Aí ali combateu o preconceito, né? Ali o preconceito vai ter que ir embora de qualquer jeito. Exatamente. Ele vai no suor, não é isso? É assim Mas que você foi igual- espanta o preconceito contra as mulheres, É né? justamente isso. É por isso que a gente tem que ter mais ações referente a Sim. isso. Porque tem muitos que não respeitam ainda, Sim, né? E você mostra com os resultados. Foi o que a gente mostrou com o resultado. sim. Eu sei que eu tive muito, né? Muito Você falou dos trabalho. Você falou dos nomes feminino aí, que se destacou. Entendeu? Falei da gestão, né? Você- Assim, Quais não foi nem da gestão Sim. da federação, né? Da Sim. primeira. Foi da outra gestão. Como é o nome dessas guerreiras? Foi a bicampeã Fernanda Cangerana, Sim, lá de Fernanda Sobradinho. Cagerana. Sim, aluna do professor Gugu, sim, né? Do treinador Gugu, né? sim. Então isso. ela veio, igual o Agnaldo falou aí, né? Com Sim. 100 e poucos, ela veio com 115 quilos pra gente. Olha, e aí foi ela lutou em que... bicampeã brasileira de boxe. No É? último campeonato ainda É. foi vice-campeã. Entendeu? Com Bom. 75 quilos. Nossa. Então Então você tem é que um trazer ela aqui, milagre. você tem que trazer ela, É- as duas aqui. é um milagre. Só as Vou mulher. treinar com 31 anos. O boxe, o Aguinaldo, o boxe é um milagre. Mas é. É um milagre. Então, aí tem Milagre. a Stephanie Carvalho, Eu aluna sei do que é um professor milagre. Marcos Barbosa, que tá vindo. O Marcos Barbosa, treinador também da seleção há muito tempo, vem como Sim. meu vice-presidente, entendeu? E o doutor Francisco, né, também tá na direção Sim. também, junto lá com o Conselho Fiscal, essas coisas. Tem que mandar um abraço pro doutor Francisco, que está há muitos anos, né? Tá, mas é o nosso companheiro, pode não sair não. Esse médico Falei aí, pra ele
Vai pro céu, né? E Direto, ele né? que tá Porque- cuidando aí da minha Deixa saúde. eu só terminar o das física. meninas. Sim, claro, desculpa. Nessa gestão, uma das conquistas maiores foi no feminino, Sim, né? Tivemos a Sara Santos, campeã cadete, base. Um dos Sim. mais focos que a gente vai dar nessa nova gestão é na Uhum. categoria de base. A gente tem que dar mais foco. A gente teve bastante foco, né, nessa, por isso os resultados das academias, dos institutos, né, sociais e todos os projetos sociais. Sara Santos, 22, 23. Ana Beatriz, campeã sim, sim. brasileira, né, Sim. também de projeto social. Ana Gabriela, atleta, né, do Aguinaldo, campeã o ano passado Sim. na categoria juvenil. Olha só, viu? Mulheres, Olha, né? Mulheres. Esse ano já no Elite. Né? Hã? Medalhista. Aí a Ana Gabriela foi, né, campeã ano passado no juvenil e este ano, passando para a classe elite, acima do juvenil, sim. foi terceira colocada medalhista nacional. Mulheres. Lembrou de mais um recadão aí pra nós? Temos que voltar aqui Professor. com o professor, né? Com o Gugu, É. né? Para falar Não, um ele pouquinho. vai falar um pouco sobre isso e também falar um pouco sobre isso e aí você fala mais, dá o seu recado final e a gente, eu acho que foi bem, né? Lembrei. Ah, Olha. deixa eu fechar ali. Eu só quero mesmo, na realidade não é nenhum recado, é uma maneira de agradecimento, né? Tá aqui, Essa é a sua medalha, fala sobre essa medalha aí. essa Foi medalha... fácil, é fácil de ganhar uma medalha? Não, não é fácil. Quantos brasileiros Eu- você foi, Anderson? Eu fui para 4 brasileiros, né? Com esse agora. Sim. Então, os últimos 3 foi somente ali o impulso para poder chegar no pódio aí nesse quarto aí. Olha só que coisa Estive maravilhosa. no Nacional em 2020, né? Não consegui nem Sim. finalizar a luta. 2021, Sim. eu lembro como hoje que estava como técnico na época somente a professora Mônica. Ela viu lá, né, a dificuldade ali, a luta que foi ali para me bater o peso. Aguinaldo me ajudou também Sim. nesse ano aí, 2021, para me poder bater o peso. Sim. Né? Cortamos ali praticamente 2 quilos ali Sim. na manhã ali, para Sim. poder pesar. Aí acabou que eu lutei fraco, mesmo assim eu consegui fazer os 3 rounds, né, com um atleta de ponta ali. Perfeito. E 2024, peguei um atleta duro também, não consegui passar de fase, né? Mas esse ano aí, a gente conseguiu, né, com muita luta aí. Foquei também, né, no objetivo ali. Perfeito. Bom. E conseguimos, né, trazer a medalha, a tão sonhada medalha aí. Parabéns, parabéns para o nosso mesmo. distrito. Parabéns mesmo. E como eu já falei uma vez, né, não foi um trabalho só meu, o trabalho é em conjunto, Trabalho né? em equipe, né? Eu só me disponibilizei aí para Sim. poder a gente poder alcançar esse objetivo. E o recadinho que eu deixo é nunca desista dos seus sonhos. Pronto. E pratique esporte, né? Isso Pratique mesmo. esporte. De preferência, o boxe, né? Boxe, certeza. Não é isso, Aguinaldo? Ah, com certeza. Nobre arte. Então, eu- dê o seu recado aí. Eu acho que nós já vamos caminhar aí para Então, a a Mônica aí para ela Sim. fechar com chave de ouro e se Deus quiser, né, você será reeleita a presidenta aí do boxe da Federação Olímpica, né, de Brasília e terá o apoio de todos e pode contar com a gente também, tá bom? Obrigada. Vamos continuar junto. Afinal de contas, já estamos aí 40 anos, né, o Gugu? São 40 anos aí. Muita Juntos, né? No esporte de Brasília. E aí a gente vai continuar, né? Com muita fé e com muito trabalho. E sempre agradecendo o boxe, né? Porque o boxe realmente ele é uma escola nobre arte. que a gente aprende, a nobre arte. Mas fale lá, Aguinaldo. Isso para as pessoas procurar alguma atividade física, né? Nós falou principalmente o boxe. E se tiver alguém que mora ali no Guará, ali perto, tem minha academia. Tô lá, Aguinaldo Arruda, ali na 40. Não é uma academia, não é qualquer academia, é uma academia do Aguinaldo, o campeãozão, né? E, gente, você que está em casa, aproveita, saia do sofá
e vai para academia. Se está lá perto do Aguinaldo, por ali, O pessoal vá do Guará, treinar Guará aí. pelo menos 3 vezes na semana. Você, em 6 meses de treino aí, você vai modificar totalmente a estética corporal e você vai se sentir muito melhor. E é importante o esporte. Então, porque o esporte, ele já livra a pessoa. Quem pratica esporte não bebe, não fuma, não tem esses hábitos doidos, né? Procura comer aquilo que precisa, né? Não Forma saudável, tem uma de vida uma mais forma saudável. saudável. Então, assim, é importante demais o esporte. Não para todo mundo, né? Desde a criança até os da terceira idade, né? Da idade especial, né? Então, assim, é importante. Então, pratique esporte. E mais alguma coisa? Falou já o que tinha que falar? Então, Gugu, dê o seu recado. Você que é o esposo aí da presidenta. E ela aprendeu muito com você, eu sei, nesses anos todos aí. São quase 40 anos juntos, né? Vocês, parabéns pela família. Parabéns por essa grande mulher. Você também é um grande homem. Uma junção grande aí, né? Diz que o amor é esse elo de duas pessoas, né? Os gregos falam que a pessoa torna-se um ser humano quando existe essa junção, né? Do homem e a mulher, não é isso? Então, vocês, família brilhante, e estão juntos aí, firme, né? E a gente fica muito feliz. Eu me lembro quando a gente lutava lá, às vezes, e eu lembro da Mônica lá, no seu corner. Isso eu lembro muito bem, claramente. Eu tenho uma mocinha lá. Mas nasceu lá, né? Uma mocinha lá te acompanhando. Quando eu lutei com o Rony, ela tava lá em cima. Tem a luta gravada com o Rony, né? Sim. Você tem? Tenho. Então, me mande. Eu nocauteei o Rony, assim, aí a filmagem pegou ela lá em cima. Eu me lembro. Eu tava lá, lutei também. Pulando lá, eu falei, oxe, vai. No outro dia eu ganhei, né? Então, olha só. Mônica, assim, houve uma mudança, essa quebra de paradigma aí do preconceito de uma mulher dando aula, nós falamos sobre isso. Muitas mulheres já praticando e dando aula, ministrando aula em Brasília e região, né? E vocês medalhando, né? São mais de 16 medalhas que você falou aqui. E também essa oportunidade, essa possibilidade real que você, nesse próximo mandato aí, você, dessas 16 bolsas, espero que daqui a pouco tenha 30, 40 bolsas atletas, porque vai ser um grande feito para o esporte, porque a gente está lutando esses anos todos aí para que isso aconteça, né? E a Brasília sempre teve muita verba, o Brasil sempre teve muita verba para o esporte, de um modo geral. Assim, há incentivo. A gente não pode dizer, isso não tem nada a ver com questões partidárias, sempre houve o incentivo. Às vezes não chegava, agora está chegando, né? A gente percebe que mudou o mercado e está chegando. E então eu espero que você consiga nesse próxima gestão sua aí essas bolsas e que vocês vá competir em diversos lugares, não só no Brasil, aqui em Brasília, no Brasil e fora também, para fora, né? Nos outros países, como você teve. Qual país que você teve? Foi para Bulgária. E qual era mesmo lá? Fala sobre isso. Foi esse ano, né? Que você... A gente foi fazer um camping, né? Sim. De 12 dias que a gente ficou lá. E 2 dias em São Paulo, depois a gente foi para Bulgária. E qual a experiência que você trouxe para de lá? Muito grande, enriquecedora, porque foi vários países que estavam lá. Sim. Por exemplo, país frio, né? Como é que é? Tá frio nisso, tá? Quase congelei. Eu tenho 2 placas de titânio aqui no pescoço. Sim. Sentia frio até na ponta do cabelo. Eu sei. Muito frio mesmo, tava nevando, mas uma experiência única. Sim. Né?
de um aprendizado maravilhoso, que a gente vê as escolas, né? Sim. De boxe lá dentro. E você como nessa... Cazaquistão, né? Itália, né? Pessoal justamente da Bulgária. Da Bulgária também, o Uzbequistão também. Né? Várias nessa países lá próxima, dentro. nessa próxima reeleição sua, você vai levar alguns atletas como convidado? Como é que você vai fazer? Existe essa possibilidade? Esse E meu também convite veio da árbitros. Confederação. Sim, Né? sim. Confederação fez o convite para Mas a treinadora Mônica. se eu você sou treinadora. foi, a treinadora Mônica foi, ela tá, né, Aguinaldo? Você vai dar um jeito Mas de é isso que a levar gente quer. alguns atletas, Mas árbitros nessas viagens. A primeira vez que, né? Admir, que eu estive dentro da seleção, Sim. né, quando eu fui convocada, Sim. eu falei mesmo pro presidente, falei, eu? Aí ele falou assim, sim, você acha que não pode? Eu falei assim, posso, mas o que eu me almejo era pros atletas. Minha Sim. primeira conquista é para eles. Perfeito. Né? E foi para mim, depois foi pro Gugu, tava dentro da seleção, né? E agora, eu na gestão ainda da federação, Sim. me chamaram para acompanhar a seleção, juntamente com os técnicos, né? O Didio Sim. e o Piva, né? Que estavam como os 3 técnicos. Mas eu quero passar a palavra pro Gugu falar um pouquinho, né? Para que ele possa também... Vai lá, tá Gugu. quase terminando ali já. Dá seu recado aí pra gente fechar com chave de ouro. E a gente Fala quer do que foi a gestão, essas coisas. dar continuidade a esse trabalho que a gente fez, né? Que nossa importante aqui é a questão de formação de treinadores, formação de atletas. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo, né, com os treinadores, os cursos que a gente fez, né, para capacitar professores a formar atletas, né, a nível de treinar na seleção brasileira. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, e atletas também que, como eles mesmos falaram aqui, tanto o Aguinaldo como o Baiano aqui, que eles mesmos, o grande potencial que eles têm, não acreditavam nisso aí, isso aí é a importância da formação dos atletas, dos professores, treinadores. Treinadores aqui em Brasília é o mínimo. Nós praticamente somos 4 treinadores aqui dentro de Brasília, só. 4 treinadores. Professores, como você falou, tem muito. Mas treinadores capacitados para ir para uma seleção, um campeonato brasileiro, para ver as condições da luta, condições dos atletas, tá mudando a tática, a técnica dos atletas durante a luta, isso aí é o mínimo. E quais são esses treinadores, Gugu? Hoje nós temos aqui formados, o Aguinaldo Arruda, Marcos Alexandre, sim. Eu, e você? Treinadores. Ele é professor também. Nós estamos com o Carlos Pitbull, sim. também, que é da nossa época também, né? Perfeito. Que tem formado grandes atletas. Sim. São esses que nós temos hoje, assim, com capacidades mesmo, que viajar para o Campeonato Brasileiro e tal. Tem outros professores, os treinadores. Mas quer dizer que você formar atleta aqui em Brasília, formar atleta para campeonato, não quer dizer que você tem condições de ir para um campeonato brasileiro. Sim. E tá dirigindo uma equipe grande. Então, nosso trabalho é esse, continuar fazendo essa formação de atletas, treinadores, dar continuidade a essa gestão, esse nosso trabalho. O Aguinaldo falou que se a gente parar esse trabalho aí, se a gente não dar continuidade, a boxe vai ter uma caída muito grande. Isso aí a gente tem certeza disso. Sim. Vai dar uma parada, assim, nesse crescimento. Isso aí a gente... Perfeito. Esses 40 anos que a gente tá aí, a gente sabe como é que funciona. Nós sabemos. Então, Mônica, aí, dá suas considerações aí, fala o que você quiser. Eu agradeço a você eu agradeço a você pela vinda aqui, né? E esse bate-papo importante. Espero que a gente tenha outros bate-papos aqui mesmo, né? Com você, nessa nova gestão aí, você sendo reeleita, né? Então fale aí, por gentileza, e te agradeço assim imensamente por ter aceitado o convite de vir aqui para falar sobre o esporte que a gente ama, né, Gugu? E realmente muda vidas. Muda vidas. Muda vida. Mudou a sua, Anderson? Mudou a sua, Aguinaldo? Com certeza, né? Então, pronto. Então é esse o objetivo. Sim. Que eles possam estar mudando e mudando também outras vidas, né? Perfeito. Agradecer a oportunidade. E por que que agradeço. Eu trouxe os homens hoje? Que é para justamente eles falar que foi a gestão da presidente Mônica, que sem eles também a gente não vai para lugar nenhum, entendeu? É claro. Então a gente tem que ter os apoios, Sim. principalmente desses que querem. Como o Gugu falou, precisamos de
capacitar. Não adianta falar, eu sou professor, eu vou. Não é assim. Sim. Tem que ter, igual eu falei, chancela. É igual eventos. Eu falo para os alunos atletas. Participe de eventos que tenha a chancela de uma federação. Perfeito. Se resguarde. Então, muito obrigado. Obrigado e conto a você. com todos, né? Muito obrigado. Nossa assembleia vai ser dia 15, lá no Guará, na Academia Clã, do Aguinaldo Arruda. Sim. Estamos fazendo a propaganda da academia. Aí. Olha. E espero contar com todos, com o apoio de todos, aqueles que conhecem o trabalho, que participaram do trabalho, que estão aí dispostos, né, a nos seguir, né, com dar continuidade ao trabalho, como foi falado aqui, né? E a mulher. Então. Por que a minha chapa é transformação? Isso, é o nome da chapa. Olha, transformação. Né? Incomodei e agora vamos transformar. Então, não é à toa gente, que é feminino. Conversei aqui hoje. Sem E vamos falar à luta. que, né, do masculino, né, deixando de lado. Eu preciso dos homens, sim, porque a gente tem categorias e muito masculino. Por isso que eu estou tentando levantar o feminino, porque a gente tem pouco. E a gente precisa levantar as atletas femininas aqui. E tem muitas. Tem muitas. Mas você vai levantar. É o que eu com quero. certeza. A intenção é essa. Conversei hoje aqui, um bate-papo maravilhoso com a presidenta Mônica da Federação Brasiliense de Boxe Olímpico, que no passado era o boxe amador, né, Gugu? Que nós conhecemos muito bem. E Boxe tradicional. é o boxe tradicional. E vamos continuar. E espero ver você em breve, depois da reeleição, né? E tocando o barco, como diz, né? Na gíria do povo, tocando o barco adiante, ou seja, praticando muito boxe por Brasília e região, e pelo Brasil e pelo mundo, né? Eu quero te parabenizar. Obrigada. E te agradecer por ter vindo aqui, assim como eu agradeço o Gugu, esse grande atleta, né? Que eu tive lá a satisfação de fazer um treino junto com vocês, né? Pois é. Olha só. E o Aguinaldo, né, que é esse grande atleta também, que hoje a gente já conhece, eu tenho acompanhado as suas lutas aí, a sua luta, não só no boxe, mas também fora dele, né, que você é um grande homem aí, mas também você, a sua referência de um homem, o Gugu é um cara que todo mundo gosta, é uma pessoa diferente, né, um grande homem mesmo, pai de família, e um grande atleta, tudo que ele fez, ele chegava na frente. Mas eu tenho uma história para contar, uma próxima. Uma vez que eu ganhei dele na corrida. Ganhei ou não ganhei, Gugu? Eu acho que eu ganhei uma vez na corrida, mas a gente estava... Ele deixou, não foi não? Ele deixou. Deixei não, ele estava bem, eu lembro bem disso, sabe? Eu cheguei com uma distância... histórico isso. Eu abri na reta final... Que era acho que era uma corrida de maio, quase 10 quilômetros, né? Em Araxá, né? Em Araxá, que a gente foi lutar, foi competir, né? Na década de 80. Mas eu estava voando naquela época. Eu acho que Gugu realmente não conseguiria não me acompanhar. E aí foi a única vez que eu ganhei dele, né? E aí a gente... Ele era uma categoria acima, né? E eu lutava na de baixo. Então... A gente estava sempre ali, a gente colou porque a gente espelha, né? 71, ele era 69. Eu lutava 69. E você vê que passou-se muitos anos, né? Tá bom, vamos falar, né? Senão vai entregar a idade aí. Mas está tudo bem, né? Diz que a vida é isso, né? Que a gente tem que treinar bem o corpo para poder chegar, né? O mestre Paulão falou que quer durar 150 anos. Eu falei, meu Deus, esse é meu projeto. Mas, eu agradeço a vocês, muito obrigado mesmo. E vamos à luta. Vamos à luta, tamo junto aí. Obrigada, Edmário, obrigado por tudo. Obrigado.